Olá você, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e parceiro da EPC nesse projeto de divulgação da psicanálise aqui pelo meio dos canais digitais, por meio do YouTube. E hoje eu vou falar sobre um tema extremamente relevante para a psicanálise, que é o papel da força normativa, para Freud, o papel da força cogente, do regramento, da criação de normas. Qual é a relevância disso, dentro da psique humana, dentro do desenvolvimento da psique humana? Bom, é válido lembrar que Freud parte dessa reflexão a partir da percepção do que ele chama de profissões impossíveis, a psicanálise, a política, a educação. Então ele entende o ato de governar como um ato em que a parte, digamos assim, normativa corresponde a essa cogência, corresponde a essa forma coativa, portanto, se demonstra como um elemento estrutural dentro dessa expectativa, dentro dessa perspectiva. O Freud ele possuía a ambição de pensar o vínculo social, as relações sociais, a cultura, sempre a partir do inconsciente. Então eu vou falar aqui de duas obras fundamentais para esse pensamento, que são Totem e Tabu, de 1913, e O Mal-Estar da Civilização, de 1920. Antes do Freud, ou melhor dizendo, concomitante ao Freud, essas questões apareceram. Ferenczi fala sobre a identificação com o agressor, quando Lacan fala sobre o caso Aimé, que é um caso de polícia, na verdade, eles estão se referindo à questão do valor da norma, do valor da cogência da norma. Bom, em Totem e Tabu, que é uma obra de 1913, portanto, o Freud ele parte da seguinte premissa. Ele parte da premissa de que há uma horda primitiva, no que diz respeito ao aspecto psicológico, ou seja, um grupo originário, e o grupo originário tem um patriarca, e esse patriarca ele é morto pelos seus filhos, pelos filhos dessa estrutura simbólica, e os filhos, pela culpa provocada a posteriori pela morte do pai, esse grupo passa, portanto, a criar tabus, ele passa a criar um código de regramento simbólico, e esses tabus acabam se tornando, a posteriori, portanto, que a gente chamaria de normas. Então, essas leis e essa ambivalência humana entre o querer e o não querer, o desejar e o não desejar, a contenção que existe nessa área litorânea, aí, vamos dizer assim, entre a consciência e a inconsciência, seria para Freud o motivo originário da necessidade de criação de normas que primeiro seriam consignadas como tabus. É válido a gente lembrar que nós estamos falando de um registro simbólico. O Freud estava falando nesse contexto a partir de uma premissa, de uma gênese. Lembrando que o Freud era um judeu, cresceu no ambiente judaico, ouvindo, evidentemente, a narrativa dos textos e a tradição oral, então ele parte também muito desse princípio. Bom, a segunda obra vem 7 anos depois, O Mal-Estar da Civilização, uma obra em que Freud começa a justamente trabalhar dentro de uma premissa de qual é a relação entre o homem e a civilização. Se o homem tem por natureza a antessala do inconsciente como seu guia estrutural, como é que o homem recepciona isso? No que diz respeito à dosagem entre a satisfação dos desejos e a limitação imposta pela sociedade. O Freud coloca que há 3 fontes de sofrimento, que são o corpo, que adoece e envelhece, a própria natureza e outros seres humanos. Em Mal-Estar da Civilização, portanto, ele desenvolve mais ainda a ideia de normas, e eu vou aqui fazer uma referência expressa ao texto do Freud. Vou ler como está na íntegra para fazer essa explicação. Freud diz que a civilização é a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais e que servem para 2 fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si. O Freud toma então esse postulado de regramentos como uma necessidade que surge a partir da própria força do inconsciente, da nossa própria, digamos assim, do nosso próprio arranjo estrutural, o que nos foi formando enquanto seres humanos, guiados sobretudo pelo aspecto da pulsão.
ok? Um grande abraço a vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal da Escola de Psicanálise de Curitiba e a gente se vê em breve. Um grande abraço.